Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, eu trago uma palavra da parte de Deus para você nesta manhã, onde nós estamos já o dia que antecede aí a Santa Ceia do Senhor Jesus, que será a partir das 7h30. Estaremos ali no templo louvando, adorando o Senhor e participando da Santa Ceia que nos lembra a morte e a ressurreição de Cristo nosso Senhor. Por que relembrar? Nós somos os seres que eu posso dizer mais esquecidos. Nós somos muito inteligentes. O ser da terra mais inteligente que Deus fez foi o ser humano. Mas o próprio Deus, ele nos adverte que nós somos esquecidos. E a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem texto que nos mostra que nós precisamos estar atentos, apercebidos, que nós devemos estar lembrando. Lembrando de quê? De algo de suma importância que beneficia as nossas vidas. E eu sou bem claro em dizer a você que tem pessoas que até mesmo o dia da ceia se esquece. Isso é comum nos nossos dias e é notório a gente perceber que as coisas deste mundo, ela nos sufoca exatamente para apagar a memória daquilo que Deus tem nos feito e que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E aí vamos ficando sem memória espiritual. E a Santa Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo disse que é um ato memorial para que nós venhamos lembrar da morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha. Veja só, a Bíblia diz no livro de Hebreus que nós devemos lembrar daqueles que foram mortos, daqueles que sofreram, daqueles que deram as suas vidas, no caso de muitos dos discípulos que foram mortos nas arenas, nos Coliseus de Roma, como eles enfrentaram as guerras, as situações e deram a vida por amor a Cristo, que nós possamos lembrar desses homens que foram os mártires da terra e não negaram o Senhor. Que nós devemos lembrar, o escritor hebreu diz que nós devemos lembrar daqueles que foram antes de nós, para que nós possamos basear na vida deles como eles tinham estrutura e davam a sua vida por amor a Cristo. Para que isso sirva de lembrança, para que nós possamos ter uma vida autêntica, com toda a intensidade na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos lembrar da mulher de Ló. Como aquela mulher, ela foi infiel, ela não obedeceu aquilo que foi determinado, que ela devia sair de Sodoma, mas não devia olhar para trás. E ela olhou para trás e transformou ali em uma estátua de sal. E segundo alguns arqueólogos, diz que ela até hoje se mantém ali no mesmo lugar. Para que nós possamos lembrar também dessas situações caóticas, para nós, que nós não viemos fazer também o mesmo. Que a nossa memória esteja alcançada essas situações. A Bíblia nos diz nos evangelhos, e no Antigo Testamento vem dando alusão que Cristo ia nascer, ia morrer por nós. E no Novo Testamento diz que Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu, né? Foi chicoteado, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, foi zombado e foi morto na cruz do Calvário, quando eu estava separado de tudo aquilo que era relacionado ao espiritual,
A Bíblia diz que nós estávamos separados da comunidade de Israel por causa do pecado, enquanto que Israel era o povo de Deus e nós não tínhamos parte, nós éramos gentios e vivíamos uma vida absolutamente sem Deus, sem ninguém. Era uma situação caótica. E a Bíblia diz, estando nós ainda no pecado, o Senhor deu a sua vida por nós. Aí Paulo diz, lá em Coríntios, capítulo 11, que o Senhor, na noite que ele foi traído, ele tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Depois tomou o cálice, dizendo: este é o meu sangue, que foi derramado por vós, fazei isto em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós pudéssemos se lembrar da situação, da aflição, da morte dele na cruz do Calvário, para que nós possamos estarmos atentos e entender e não se esquecer que alguém, quando nós não éramos nada, quando nós vivia no pleno pecado, alguém foi rasgado na cruz do Calvário, o sangue foi derramado na cruz para poder salvar. Que essas lembranças elas estejam nas nossas mentes, para que nós não possamos esquecer. Mas a ceia tem sido desvalorizada há certos anos, que muitas pessoas elas não se adequam para poder participar da ceia. A realidade, essa é uma realidade. E outras pessoas, às vezes, até se esquecem do dia da ceia. E outras pessoas tomam a ceia da forma que está, não se reconcilia, não procura ver como está. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 11, versículo 28, não examina a si mesmo. E cada dia que passa, está ficando uma situação muito ruim. E eu quero dizer algo para você, para concluir essa palavra. Isso faz com que nós estejamos despreparados e seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Vamos estarmos atentos, vamos estar apercebidos. No capítulo 25 do livro de Mateus, diz que 10 virgens, 5 delas estavam preparadas, 5 delas elas estavam despreparadas para poder participar de umas bodas. A boda era como se era uma ceia, era um ato de casamento, ou então um aniversário. Era isso que era chamado de borda e que faz menção, faz tipo, que nós chamamos de tipologia da ceia do Senhor. 5 daquelas virgens estavam preparadas para participar dessas bodas. E 5 delas estavam despreparadas. Ou melhor, elas estavam do jeito delas e não do jeito que devia estar adequado. E por causa disso, a própria palavra chama elas de loucas. Então quer dizer que quem não está, quem não se lembra, quem não se prepara, quem não está atento à borda do Senhor, aí a Bíblia, em Mateus capítulo 25, vai chamar de virgens loucas, vai chamar de nécias. Quer dizer, o que é louca, o que é nécia? São pessoas que a mente não traz a memória, não tem expressões de lembranças do que realmente deve ser. Então, quer dizer, mentes distorcidas sem conteúdo, que faz, que fala, que vive da forma que acha que tem que ser. E a Bíblia dá alusão que é nessa. No capítulo 12, versículo 13 do livro de Lucas,
Jesus estava pregando, levantou um homem com uma ideia no meio da pregação, falando para Jesus repartir a herança dele com o seu irmão. Jesus conta algo para ele, uma parábola, e no final Jesus disse assim: Louco, se esta noite eu pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Meus queridos, quando Jesus está chamando aquele homem de louco, Jesus está falando que ele não estava bem da sua mente, da sua memória, não se estava ocultando a realidade da situação. É momento de nós rever como está a nossa memória a respeito de Cristo, se nós estamos captando e ao mesmo tempo guardando para que nós não venhamos esquecer. Tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice dizendo: este é o meu sangue que foi derramado por vós, tomai e comei, fazei isto também em memória de mim. Esta é a realidade. Memórias que esteja se lembrando, esteja atento, esteja percebido, esteja envolvido do que realmente deve ser. Meus queridos, e a ceia do Senhor, ela foi ordenada para nós todos os meses. E eu estava meditando, será que a gente é tão esquecido? A ceia de Israel era de ano em anos. De ano a anos eles faziam a ceia. E nós somos de meses e meses. E é comum nós ouvir alguém dizer: eu não se lembrava que hoje era o dia da ceia. E agora, como que vive, como que está a lembrança? Vamos refrescar, como diz algumas pessoas. Vamos melhorar, vamos buscar mais informações espirituais e principalmente quando diz a respeito do corpo e do sangue do Senhor. Se nós estivermos ocupados, lembrados, fervorosos nesse sentido, nós vamos estar bem até a volta do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. E hoje à noite nós vamos participar mais uma vez, e assim todos os meses, até Jesus voltar, para que nós possamos lembrar da sua vida. Amém? Deus abençoe você.